Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeos aqui para o canal, um pouco de falta de tempo, mas eu resolvi gravar esse vídeo atendendo aí a solicitação de 2 inscritos no canal. Esse vídeo então ele vai ser o complemento de um vídeo que já temos aqui no canal, que é como criar um botão para imprimir e salvar em PDF. Esse primeiro inscrito ele queria saber o seguinte, se era possível toda vez que eu apertasse nesse botão para salvar, ele salvasse esse recibo com um determinado número sequencial, ou seja, imprimir o recibo 1, na sequência você muda lá, ele vai imprimir o 2, o 3, etc. Então isso aí está ok. O segundo inscrito, ele queria saber o seguinte, se era possível você colocar um CEP do endereço, por exemplo, da pessoa que vai assinar o recibo, e ele preenchesse já automaticamente os demais dados do endereço, como rua, bairro, cidade, só não o número, porque o número aí é próprio de cada endereço. Bom pessoal, dando sequência, está aqui na minha tela um recibo tal qual foi feito no vídeo anterior. Caso você não tenha visto, recomendo que você veja para a gente entender como se chegou até aqui. O que esse recibo apresenta? Esse campo valor, você pode digitar um valor aqui, por exemplo, R$ 254,15, dando um Enter, aqui onde está escrito a quantia de, ele passa por extenso, isso ele faz através de uma macro, que depois eu vou mostrar para você. Ele tem também 2 botões aqui na parte inferior direita, um em formato de impressora que joga a sua impressão direta para a impressora padrão instalada no seu sistema. O segundo botão, ele salva esse recibo em formato PDF. A questão aqui é que sempre que ele salva esse arquivo, ele vai salvar com o nome recibo. Vamos fazer um teste. Clicando em PDF, notem que ele selecionou a área. E se eu for aqui na minha área de trabalho, eu vou ter um arquivo aqui com o nome recibo. Abrimos ele, está lá o valor que eu coloquei, certo? Vamos fechar o PDF. Vamos manter ele aqui na área de trabalho e vou fazer uma alteração. Vamos colocar aqui 5.000 no valor do recibo. Mudou aqui para 5.000, vamos salvar PDF. Foi muito mais rápido dessa vez. Está aqui o recibo. Clicou, está aqui o recibo com as alterações, ok? Então a nossa proposta é fazer o seguinte, que através desse número, esse campo número que eu adicionei ao recibo, você consiga ir colocando uma numeração sequencial e salvar o seu recibo com, por exemplo, número 1, número 2, número 3, e para que você não perca aquele trabalho que você já fez anteriormente. Então ele vai gerar vários recibos de acordo com o nome e o número que você colocar no recibo. Eu vou mostrar para vocês como está a parte do Visual Basic e lembrando o seguinte, eu vou colocar 2 arquivos para download no link da descrição. Então eu vou colocar um da maneira como está e vou colocar um segundo arquivo já com as alterações. Caso você queira utilizar o arquivo, você pode baixar e utilizar ele normalmente, não vejo problema nenhum. Caso você queira aprender como ele foi feito, você pode pegar o arquivo inicial, fazer as alterações e comparar o resultado se você conseguiu resolver o que foi proposto nesse vídeo. Então vamos lá para o Visual Basic. Eu já expliquei em vídeos anteriores como faz para você ativar essa guia desenvolvedora aqui no menu superior. Mas você também vai poder usar o atalho Alt F11. Clicando no Alt F11, temos aqui o editor do Visual Basic. Notem que aqui do lado esquerdo nós temos 3 módulos. Um que é o módulo extenso. Este módulo não foi eu que criei, ele é excelente. Ele está disponível para download na internet e não sei quem é o criador, desde já meu agradecimento, ficam os créditos aí
para quem realmente foi o criador desse código, que é muito interessante. No nosso caso, nós não vamos ficar reinventando a roda. Sempre que você precisar fazer essa conversão de valor numérico para extenso, você pode baixar este código e utilizar na sua planilha. Ok? Segundo módulo, imprime recibo. Esse módulo, simplesmente o que ele faz? Ele seleciona aquela área onde está o nosso recibo, o nosso documento, e envia uma saída para a impressora padrão. Depois que ele fez isso, ele clica numa célula qualquer, no caso aqui, ó, a B5, e simplesmente para sair aquela seleção que ele havia feito anteriormente. O módulo 7, você poderia estar mudando o nome desse módulo também, não tem problema nenhum. Ficou com o módulo 7 porque a macro criou ela como um módulo 7. Esse código faz então o seguinte, ele seleciona a área, como na macro anterior, só que em vez dele jogar para a impressora, ele pega a seleção, ele exporta no formato PDF para o seguinte endereço. Nesse meu caso aqui, ele está no meu desktop, ou seja, minha área de trabalho, com o nome Recibo PDF. Depois que ele fez todo esse trabalho de exportar o arquivo, ele simplesmente faz novamente a seleção de uma célula, no caso aqui foi a Q6, e só para desfazer a seleção, ok? Então agora eu vou dar uma pausa, eu vou adaptar o arquivo com as coisas que eu quero fazer, e este arquivo fica dessa forma, o próximo que vem com as alterações. Ok, voltei com o recibo já alterado. O que eu fiz foi adicionar aqui um campo CEP, um campo endereço, cidade, bairro e UF. Porém, primeiro nós vamos fazer a alteração para que o recibo seja salvo com o número sendo o nome do arquivo PDF. Então aqui vai ser o número 1, número 2, enfim, sequencialmente conforme você for colocar. Vamos para o Visual Basic. Nós vamos fazer Alt F11 e vamos para o módulo 7, que é salvar em PDF. Okay? O que nós precisamos fazer nesta macro, nesse módulo, é criar uma variável. Então vamos lá, vamos digitar assim, din nome recibo e dar um Enter. Dessa forma, nós estamos criando uma macro do tipo variável, que pode conter números e textos. Agora nós vamos atribuir a esta variável que nós acabamos de criar o conteúdo. Quando você faz Ctrl mais barra de espaço no seu editor Visual Basic, ele já te traz uma série de pré-definições. Então quando você começa a escrever nome, notem que aqui, nome e recibo, já apareceu a variável que nós criamos. Isso é interessante para que você não erre. Qualquer coisa que você escreva no nome errado não vai funcionar. Então nós vamos dizer que esse nome e recibo, ele é igual a... Eu vou apertar novamente o Ctrl espaço e vou colocar range. Notem que ele já traz o range. Abre parênteses, ele traz também aqui uma ajuda de como que você deve preencher esse comando. Então vamos colocar aspas duplas e vamos colocar a célula que está armazenado o número. Deixa eu verificar qual que é a célula que está armazenado o número. Ela está na F3. Vamos voltar. F3, fecha aspas e fecha parênteses, ok? Então, esse número não deu nenhum erro aqui. Nós armazenamos nessa variável F3 o conteúdo, a variável nome do arquivo, o conteúdo da célula F3. Tem uma maneira da gente saber se isso funcionou corretamente. Você pode fazer o seguinte, você pode criar uma mensagem. Eu vou logo aqui embaixo e você vai Ctrl espaço novamente, MSG Box,
abre uns parênteses, veja que ele já trouxe também a ajuda para preencher, e eu vou escrever assim, entre aspas duplas, o conteúdo, vou colocar o nome, o número do recibo é, dois pontos, eu vou fechar aspas. Até aqui eu estou apenas colocando uma parte de texto que está entre aspas, poderia ser qualquer coisa. Vou usar o símbolo e comercial, que significa concatenar. Concatenar com quem? Com a minha variável nome e recibo. Cliquei contra o espaço, ela apareceu aqui. Fecho o parênteses. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos concatenar esse caminho do nome do recibo. Nós vamos matar esse nome do recibo PDF aqui até na barra, certo? Depois da barra e depois das aspas, vamos colocar o E comercial. Clicando novamente, encontro barra de espaço, vamos procurar a nossa variável, como ela se chama, nome do recibo. Clicamos em nome do recibo, ou seja, nós unimos aquele endereço com o nome do recibo que está armazenado lá na célula F3. Mas ainda faltou uma coisa, nós temos que juntar com a terminação do arquivo, que é .pdf. Então nós vamos fazer novamente um e-comercial. Deixa eu dar um espaço aqui. Aí, tudo que você vai concatenar em forma de texto tem que estar entre aspas. Aspas, e se escreve .pdf, fecha aspas. O resto do código permanece igual, inalterado, certo? Então agora nós vamos fazer o teste novamente. Podemos clicar o F8 aqui, ou podemos simplesmente já ir direto lá no botão. Vamos ver lá no botão então. Eu vou fechar aqui o código Visual Basic, lembrando que o código Visual Basic você não precisa salvar, certo? Fechou. Está parando o depurador, que era o F8. Clicando em PDF, ele deu a mensagem, o número do recibo é 1. Vamos lá para a área de trabalho, está aqui o arquivo 1. Esse arquivo recibo é o que eu tinha feito o teste anterior. Então agora nós vamos fazer o recibo número 2. Você vem e coloca aqui número 2, vamos mudar aqui R$652, vamos colocar aqui outra pessoa, Antônio Marcos. Enfim, você faria as alterações. Lembrando que nós não estamos ainda mexendo nesta parte do CEP. Clicamos em salvar PDF. O número do recibo é número 2. Depois você pode remover do seu código também essa parte do código que gera essa mensagem. Fechou. Está aqui o arquivo número 2. Vamos abrir. 652, Antônio Marcos. Está aqui o recibo, ok? Então essa parte do código tá bacana, tá perfeita. Bom, para o CEP, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, nós vamos formatar essa célula que vai receber o CEP digitado pelo usuário. Vamos aqui em personalizado, limpa esse geral, você vai digitar assim 00, abre aspas, ponto, fecha aspas, 3 zeros, abre aspas, um tracinho, fecha aspas, seguido de mais 3 zeros. Então aí você já garante o formato e garante que o texto vai ser digitado sem nenhum caractere diferente que não seja número. Então, pessoal, para facilitar, eu gosto de colocar aqui a fórmula numa caixa de texto aqui ao lado, para que você possa acompanhar o que foi feito
de maneira mais fácil. Então aqui eu coloquei duas maneiras, duas formas que eu já vou explicar por quê. A primeira, ela vai buscar no XML do serviço do correio o conteúdo que está na célula F7 e trazer um logradouro. Então você pode fazer o seguinte: copia, seleciona aqui na caixa de texto, copia a fórmula, vem aqui no campo endereço, clica lá na barra de fórmula e dá um Ctrl V. Pronto. O que acontece aqui? Ó, ficou valor porque não foi digitado nenhum CEP. Então nós vamos entender por que eu tenho duas fórmulas diferentes ali. Se eu digitar um CEP 17.560.292, ele trouxe a Avenida Paulista. Porém, se eu digitar um CEP que comece com 0, aí nós vamos ter problema. Por exemplo, 01.310.900. Nós temos problema porque é o seguinte, ele desconsidera o primeiro 0. Então aí é que entra essa segunda fórmula da caixa de texto em verde aqui. Vamos então alterar essa fórmula. O que ela tem de diferente? Ela vai fazer o filtro normalmente, lembrando que esse endereço aqui do correio tem que estar exatamente como está escrito aqui, senão não funciona. E ela vai converter o campo lá, digitado para texto, esse concatenado com a palavra texto. Esse símbolo de dólar antes do F7 para travar a célula, tá? Para que a célula seja sempre a mesma. Você só vai digitar o CEP uma vez, certo? E na sequência dessa função texto, ele traz a quantidade necessária de caracteres. Ou seja, se você digitar um CEP que é 0 antes, ele não vai remover o 0 e colocar sem o número incompleto, que daí retorna em erro. Então ele completa a quantidade necessária de caracteres. Vamos testar então. Selecionamos aqui, vamos copiar. Você pode digitar a fórmula manual também. Eu estou fazendo aqui para agilizar um pouco a gravação do vídeo. Colamos, está lá, funcionando normalmente, certo? Então a gente deve usar essa fórmula de cima aqui, que ela é mais completa e ela traz essa função que inibe esse erro de quando a pessoa esquece de colocar ou utiliza um CEP com um número começado por 0, certo? Uma outra coisa interessante aqui, o que acontece? Se você deixar em branco, você também vai receber esse tipo de erro, um valor. Então aqui a gente tem que fazer um tratamento de erro. Então você vem aqui na fórmula, escreve assim, se erro, abre parênteses, aqui na frente você faz ponto e vírgula, abre aspas e fecha aspas, que seria para não conter nada, e fecha o parênteses, certo? Então o que aconteceu? Não, a fórmula continua aqui, mas como não foi digitado nada lá, ela simplesmente marcou em branco, não apresentou erro no seu formulário. Você poderia estar mudando aqui, por exemplo, onde está aspas, você pode colocar assim, digite o CEP, para forçar o seu usuário a ler essa mensagem, certo? Eu gosto particularmente de deixar simplesmente em branco. Não preencheu, não está preenchido, certo? Então a fórmula é essa daqui. Então o que você pode fazer? Agora você pode copiar essa fórmula, Ctrl C, e colocar, por exemplo, aqui no campo cidade. Vamos colocar um CEP. Veja que ele trouxe o endereço duas vezes, né? Então agora nessa fórmula nós vamos mudar o conteúdo dela. Então aqui nós temos localidade, que é a cidade, né? Essa estaria certa. E aqui seria, muda a palavra localidade para logradouro, ok?
Avenida Paulista. Mesma coisa você pode fazer com o bairro. Você dá um Ctrl C, vem aqui na outra célula, você dá o colar especial aqui, especial não, aqui ó, fórmula, ele vai colar só a fórmula. Então lá ele trouxe Avenida Paulista de novo, só que aqui a gente já quer bairro. Então você vai editar a sua fórmula e vai colocar bairro. Jardim Aeroporto 2. Mesma coisa você vai fazer com a unidade da federação. Ctrl C, vem no colar, essa terceiro ícone aqui, ó, fórmula FX, pode ver que ele ficou igual. Nós vamos editar essa fórmula e no local da palavra bairro nós vamos colocar a palavra UF, tudo minúsculo, tá? Senão não funciona. Deixa eu buscar aqui um CEP aqui, CEP Rio de Janeiro, Copacabana. Então nós temos 22.031.901. Ctrl C, Ctrl V. Tá lá, ó, Rua Siqueira Campos, bairro Copacabana, Rio de Janeiro, UFRJ. Feito isso, depois você pode excluir essas duas caixas de texto aqui da fórmula, tá? E vamos testar então. Vamos colocar aqui o recibo número 3 e vamos salvar em PDF. O número do recibo é o 3. Vamos lá para a nossa área de trabalho. Bastante coisa aberta. Está aqui o recibo número 3. Vamos abrir. Está lá o recibo, o CEP. Esse Antônio Marcos mora então nesse CEP, na Rua Siqueira Campos, Copacabana. Enfim, trouxe o recibo normalmente. Então, só complementando, era isso daí que eu queria colocar para o vídeo de hoje. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo. Eu creio que quando você faz um conteúdo tem que ficar bem explicado para que a pessoa consiga reproduzir, enfim, tirar suas dúvidas, né? E consiga fazer. Não adianta você fazer um vídeo muito rápido que não te ensina nada. E eu vou deixar para download. E se você gostou do conteúdo, dá um like aí para ajudar o canal. E nos vemos na próxima. Desculpa, falha nossa aí. Nos vemos na próxima.